O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil está engordando. Um pouco mais da metade dos homens e 48% das mulheres estão com excesso de peso. E o alerta da balança não vale apenas para os adultos. Em 2 décadas, os casos de obesidade entre crianças brasileiras de 5 a 9 anos mais do que quadruplicaram. De acordo com o último estudo publicado pelo IBGE, 16% dos meninos e 11% das meninas desta faixa etária estão gordos. Alguns especialistas já tratam a obesidade infantil como uma epidemia em todo o mundo, inclusive no nosso país. Eu sou a Aline Nunes e o Em Tese de hoje já está no ar. O Brasil trocou a desnutrição pela obesidade. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde indicam que a obesidade infanto-juvenil subiu 240% nos últimos 20 anos no nosso país. O tema do Em Tese de hoje é a obesidade infantil. E para falar sobre esse assunto que preocupa pais e profissionais da saúde, eu recebo a psicóloga e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, Ana Paula Franco, e também a nutricionista e especialista em nutrição funcional, Simara Gomes. Obrigada pela presença de vocês no Em Tese de hoje. Obrigada. Ana, na sua dissertação de mestrado, você estudou a relação entre escola, pais e alimentação das crianças. O que você descobriu? Então, assim, quando a gente pensa na primeira ponto que você me traz, que é a escola, entrando dentro da escola, o que a gente percebeu? Na verdade, assim, há um relato verbal onde se diz que existe uma preocupação em relação a esse tema da obesidade infantil. Mas, na prática, quando a gente foi estudar, o que nós verificamos nesse trabalho de mestrado? As escolas, na verdade, elas estão muito ainda voltadas para outros temas mais emergenciais. E eu lembro que uma das diretoras até citou o ponto da violência. A obesidade é algo que vai indo, né? Que vai se levando e as pessoas não se dão conta do quanto isso é grande. Por quê? Porque assim, ainda a gente pega bastante crianças com sobrepeso, que é um caminhar para a obesidade. Então não, tá gordinho, tá não sei o quê, mas tá caminhando, ainda não se teve alguma consequência tão grande e direta. E acaba-se que fica às vezes em segundo plano. Pelo menos foi isso que a gente percebeu nessas 2 escolas onde a gente desenvolveu a pesquisa. Pensando um pouquinho em família, que também foi objeto de estudo, né? A gente percebeu assim, famílias que são mais implicadas, né? Seja em práticas relacionadas a uma boa alimentação, a uma boa educação, a gente consegue ter, na verdade, crianças muito mais organizadas e mais disciplinadas nesse quesito alimentação. Porque não é só alimentação, a gente também parte de uma associação aí com a atividade física. Agora, Simara, essas crianças, né, que passam por essa situação, que muitas vezes estão acima do peso, que na escola muitas vezes não encontram esse apoio, vão acabar nos consultórios, né? O que você percebe? Como que é possível tratar a obesidade dessas crianças? Olha, em relação ao que a Ana falou, é bem a realidade hoje. As famílias, elas têm uma participação em relação à criança obesa por 2 lados. Ou ela se torna um ponto positivo, ou ela se torna um ponto negativo. Positivo no seguinte, quando a família está estruturalmente melhor, a criança ela tem realmente esse comportamento, ela consegue ter mais liberdade, mais autonomia na escolha do alimento, porque ela vem desde pequena já vendo os pais se alimentarem saudavelmente, né? Mais saudável. Então ele tem esse hábito, porque a criança pequena, ela tem a tendência a copiar pai e mãe. Então se o pai e mãe, se os pais não têm uma alimentação saudável, não buscam, né, o exercício físico, a atividade, a criança não vai ter isso. E quando chega na escola, existem algumas escolas que têm nutricionistas, que têm um trabalho, mas ainda é um trabalho muito difícil, porque o que acontece? Por mais que a nutricionista faça um cardápio, indique o cardápio para os pais, a criança não leva de casa bolacha recheada e leva de casa refrigerante. Então, muitas vezes, quando você vai tentar fazer uma intervenção, os pais dizem assim, ele não toma outra coisa a não ser refrigerante. Mas a criança com 5, 6 anos, ela não tem autonomia.
Não é a criança que vai ao supermercado comprar a bolacha recheada e nem o refrigerante. Então, o trabalho, muitas vezes, com o trabalho das crianças, é um trabalho no meu caso, eu tenho que começar a trabalhar com os familiares para depois trabalhar com a criança. Porque a minha realidade traz assim, os familiares acusam somente a criança o culpado da obesidade, e não é. Então, o que acontece com as mães muitas vezes? O trabalho, o estresse, o dia a dia, ela não tem tempo suficiente para participar do crescimento desta criança. Então, ela tenta suprir, ela traz guloseimas para casa, adocicadas. Então, para que com isso, faz com que eu vou suprir aquela ansiedade, né? Um momento que eu estou em falta com a criança, e ela vai trazendo porcarias, ela vai trazendo balas, ela vai trazendo doces, ela vai trazendo bolachas recheadas, porque é o momento que a criança sente eu estou bem. E a criança futuramente vai relacionar isso a problema. Então, ela associa problema a alimento. Então, ela não consegue lidar com as situações futuras. Porque qualquer coisa que ela venha passar de estresse na vida, ela vai para o alimento. Então, muitas pessoas hoje que se tornam obesas dizem, eu tenho alimentação como minha válvula de escape. E sendo que a base da alimentação, muitas vezes, não é a alimentação em si, mas sim a parte estrutural psicológica. Por isso que o trabalho multidisciplinar hoje é fundamental. Porque muitas vezes eu, enquanto nutricionista, eu não consigo atingir o meu objetivo se eu não tiver uma base da psicologia me acompanhando. Porque muitas vezes a alimentação é a ponta da pirâmide. Então, exatamente sobre esse assunto, nós vamos assistir agora a um trecho do documentário Muito Além do Peso, que foi desenvolvido pela produtora Maria Faria Filmes. O material revela vários aspectos relacionados à obesidade infantil e conta a história de crianças obesas brasileiras. Uma dessas crianças é o Ian, de 4 anos. Vamos ver como ele se comporta na hora do lanche. Mas isso é assim, na realidade, o hora do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vem, mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma de um. Tá bravo. Quer um bolo? Quer a batata? Não pode dar agora, Ian. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. Ana, existem muitas crianças que, assim como o Ian, se comportam dessa maneira. E como que os pais podem mudar isso ou se relacionar com o filho para superar esse tipo de situação? Veja só, o que eu observei ali, que na mesa a gente tinha Coca-Cola e pão, né? E essa criança, na verdade, estava fazendo uma birra diante de que não queria aquele alimento. Na verdade, aquele alimento não estava nem adequado estar naquela mesa para aquela criança. Primeiro, assim, o que a gente precisa? É como foi colocado aqui, precisamos oferecer alimentos saudáveis a essas crianças. A primeira coisa é essa, é estar disponível em casa, é abrir a geladeira e ter um suco natural, é abrir o armário, é ter uma fruta, um outro lanchinho mais saudável, mas não a bolacha recheada, não o chocolate. E agora, o que eu diria diante dessa situação específica que você está me perguntando? Muitas são as crianças que têm esse tipo de comportamento mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Filho, tá aqui. Trazer tudo aquilo como um prazer, como uma coisa gostosa. Olha, a mãe tá comendo. Ai, mas eu não quero, tá ruim. Então, tá, a hora que você quiser, o alimento tá aqui. Porque naturalmente a criança vai ter fome uma hora e ela vai sentar e ela vai provar. Mas se eu sempre entrar com a Coca-Cola, se eu sempre entrar com o substituto, o chocolate e cumprir o que ela tá me dizendo ali, ela vai manter aquele padrão de comportamento. E na sua dissertação de mestrado você estudou justamente isso, né? Os estilos parentais e a influência que esses estilos têm nas crianças, né? Nos comportamentos das crianças. O que você conseguiu descobrir nesse sentido? Nós pensamos assim, quando a gente estudou estilos parentais, o estilo que mais ajuda em toda essa situação é o estilo autoritativo. O que é isso?
Pais que entram com limites e pais que entram com muito carinho, com muito amor, com cuidado, com preparação, com tempo, são os pais que têm mais sucesso nessas práticas para fazer com que as crianças se alimentem. Associado às práticas, como eu disse, de alimentação, colocar o alimento disponível, colocar a criança para ajudar a fazer um bolo de beterraba, fazer ela conhecer todos esses alimentos que na verdade elas não conhecem, mas elas conhecem na verdade muito mais o pronto, né? O enlatado, o pronto. Agora eu tenho uma pergunta para a Simara que tem relação com isso que a gente está conversando, né? E a gente vai assistir um outro trecho do documentário Muito Além do Peso. O que é isso daqui? É uma cenoura, que eu odeio. É um rabanete? Um rabanete? A picles. Quando foi a última vez que você comeu melão? Não lembro. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga, um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Isso daí eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse. Não, mentira, eu gosto mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso aqui? Abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. É preocupante isso, né, Simara? Mas como que se muda essa realidade? E como a Ana estava falando, realmente a família tem que estar bem inserida na apresentação. No vídeo anterior, como ela tinha dito na Coca-Cola e no pão, a criança não tem vontade. E hoje a industrialização, esse marketing nocivo dos alimentos industrializados, que é muito mais fácil você ter um industrializado do que você ir à feira e de repente comprar alimentos que são da época e fazer, né, porque para fazer leva um tempo, você tem que, né, ter tempo, ter disposição, ter criatividade para estar oferecendo para essas crianças alimentos que sejam atrativos, porque você tomar Coca-Cola e comer pão todos os dias, chega um momento que ele não quer mais aquilo também. Então, as crianças hoje não sabem, não conhecem, porque nunca vão à feira com os pais. Os pais passam a alimentação pronta, como a Ana tinha já colocado, né? Conhece o bolo de cenoura, mas não conhece a cenoura. Então, tem que trabalhar, eu trabalho dentro do consultório, com lúdico, né? Então a gente tem que trabalhar trazendo a criança para brincadeiras, né? Para conhecer, e os pais deveriam fazer a mesma coisa. E essa industrialização que acaba destruindo as nossas crianças no sentido de não ter conhecimento do que é natural. E agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o nosso giro de pesquisas. Consumir até meio litro de cerveja por dia pode trazer benefícios para o fluxo sanguíneo. A descoberta foi feita pelos cientistas da Universidade de Harokopio, na Grécia. Os 17 participantes também realizaram testes com quantidades equivalentes de cerveja sem álcool e vodka, mas a cerveja tradicional foi a que mais contribuiu para a flexibilidade dos vasos cardíacos. Pesquisadores da Universidade de Calgary acharam uma conexão entre a poluição do ar e a apendicite. Eles observaram os casos de mais de 35 mil pacientes internados com a doença em 12 cidades do Canadá. Nesses locais, eles também monitoraram os níveis de ozônio na atmosfera. Segundo o estudo, um crescimento de 16 partes por bilhão de ozônio representou um aumento de até 22% no número de pacientes com o apêndice rompido. Eu agradeço a participação da nutricionista Simara Gomes. Muito obrigada pela sua participação aqui no Intese. Foi muito bom tê-la conosco. Obrigada. E no próximo bloco, como convencer as crianças a trocar a TV e o videogame e o computador pelo exercício e as brincadeiras fora de casa? A gente volta já. Antes de voltar a falar sobre obesidade infantil, que é o tema do Intese de hoje, vamos
vamos conhecer o trabalho do CEDOP, um centro de pesquisas que funciona dentro do Departamento de História da UFPR e se dedica a estudar os domínios portugueses. As pesquisas acabam de virar uma coleção de livros sobre cientistas luso-brasileiros. A obra Francisco José de Lacerda e Almeida retrata parte da vida do grande viajante e explorador brasileiro durante a época do Império Português. O livro reúne mais de 170 documentos, um acervo de grande utilidade, não apenas para a história. Nós fizemos as transcrições na íntegra, publicamos na íntegra, sem modernizar, né? Até a pedido da área de linguística aqui da universidade, né? Que para eles é importante conhecer esse português usado na época. O plano da expedição de Lacerda e Almeida era realizar a primeira travessia continental da África e ligar duas colônias portuguesas, o Moçambique e a Angola. Ele foi um dos vários luso-brasileiros que participaram desse esforço científico da metrópole. Isso aqui fazia parte de um processo administrativo, inclusive, né? Conhecer, né, as colônias levantáveis, as potencialidades, né? Nessa altura começa o levantamento dos censos, né? Contagem de pessoas, né? Quantos existem. Né? O livro é o segundo volume da coleção Ciência e Império. Outras duas publicações estão previstas até o final do ano. O objetivo da série é mostrar que houve, sim, contribuição científica brasileira neste período da história. A coleção é resultado de mais de 10 anos de trabalho do CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses. A gente resolveu pensar o Brasil, né, no interior desse conjunto, tá? E uma das áreas de estudo é justamente essa coisa da administração colonial. Você encontra o livro no site da editora da UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. E a obesidade infantil é o tema do Em Tese de hoje. Neste bloco eu recebo, juntamente com a Ana Paula Franco, a Larissa Rosa da Silva, que é professora substituta do Departamento de Educação Física. Atualmente ela estuda no doutorado a relação entre a obesidade infantil e a prática de exercícios. Seja bem-vinda, Larissa, ao Em Tese. Obrigada, Aline. Eu gostaria de abordar com você uma questão que é muito moderna, né? Hoje em dia, as crianças não têm oportunidade de brincar nas grandes cidades, nas ruas, nos parques, por conta da violência ou por conta de não existirem espaços adequados para essas brincadeiras. O que fazer? Então, Aline, como a gente vinha conversando e a gente vem dando uma olhada nessas questões, a dificuldade ou as diferenças dessa tipo de atividade física que vem acontecendo com o pessoal, com os mais antigos, quando a gente era, na nossa época, a gente tinha mais espaço, mais oportunidade, as crianças agora têm passado muito tempo fazendo atividades sedentárias, em frente à televisão, em frente ao computador, e por questões da modernidade mesmo, da segurança dos pais, de não deixar essas crianças saírem para fora, com medo que aconteça algumas outras coisas, acabam que eles assumem essas atividades sedentárias e não fazem mais nenhuma atividade que tenha um gasto energético maior, que vai ter uma influência nisso. O único momento que eles acabam tendo esse acesso é na educação física escolar e muitas vezes não é feito adequadamente ou eles não conseguem chegar a ter uma atividade que seja a demanda. As recomendações para essa faixa etária de atividade por semana é que pelo menos 1 hora por dia eles gastem com atividades moderadas, pode ser o caminhar, atividades diárias, cotidianas. E pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora por dia, eles acumulado, ou seja, não precisa ser 1 hora direto, você vai ao longo do dia acumulando essa carga com atividades de moderado a mais vigoroso. Como é que a gente, no dia a dia, a gente consegue avaliar isso? Se você faz uma atividade de moderada a vigorosa, é quando você começa a ficar fazendo atividade, começa a ficar ofegante. Então, você começa a ter uma dificuldade já de falar ao mesmo tempo que você faz exercício. Ele tem que fazer pelo menos 1 hora por dia. E você pergunta, você na frente do computador, você não consegue ter esse tipo de atividade. Tem que sair, tem que se envolver em alguma prática esportiva para conseguir acumular isso, para ter benefícios na saúde. Então, essas que são as recomendações. E a gente pode ver, se você for pensar, quem tem filho em casa, eles não fazem isso, que é o mínimo. Isso é o mínimo para manter a saúde aos fatores de risco que a gente está vendo que está frequente em crianças e adolescentes. Não é mais problema de adulto, a gente fala que agora é problema de criança também. Ana, na sua dissertação você estudou também o papel da escola nessa questão da obesidade. O que você descobriu?
Na verdade, é assim, quando a gente pensa na questão da obesidade, na questão da atividade física, que é o que a Larissa está trazendo, o principal ponto é que a gente também tem que ajudar essas crianças a associar isso ao prazer. Porque isso não vem associado ao prazer, isso vem, na verdade, associado a coisas negativas. Então, a criança, ela já sai de casa, ela já vai entrando lá na sua idadezinha de 1 aninho e ela já começa, muitas vezes, a ir para as escolinhas, é onde a família, e juntamente a escola, nesse momento que ela está a 1000 com a motricidade dela, ela quer pular, ela quer subir, ela quer se divertir. Muitas vezes acaba sendo podado muito tudo isso e não incentiva com que a criança ela entre nessas atividades que são muito mais saudáveis. E ela acaba ficando o quê? Muito mais na TV, na questão dos usos eletrônicos e acaba com que deixa de desenvolver essa parte tão importante aí para todo o seu desenvolvimento. A falta de espaços seguros para as brincadeiras das crianças criou um nicho de mercado. Algumas academias estão oferecendo serviços para crianças. Vamos ver como funciona? Saltos, correria, crianças e adolescentes reunidos. Poderia ser só uma brincadeira, mas para estes meninos e meninas, fazer exercício é um assunto sério. Eu vim aqui para não ter problemas futuros com obesidade quando adulta e nem com diabetes. E também, principalmente, porque eu queria emagrecer. Maiara tem apenas 12 anos, mas faz bem ao trocar a televisão pelo suor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade infantil é um dos problemas de saúde pública mais graves do século XXI. A popularização de alimentos industrializados e a falta de espaço adequado para as crianças se exercitarem só agrava o problema. As crianças que a gente atende, muitas têm problema de peso e até outros problemas de saúde, não só o problema de peso, e sim todas as doenças que podem vir com o excesso de peso, tá? Então o excesso de peso delas normalmente é por baixa atividade física, muita comida industrializada, fast food e também assim, muitas delas moram em prédio, em algumas coisas que a segurança hoje em dia não permite com que elas saiam na rua, brinquem, então elas ficam muito dentro de casa. Até bem pouco tempo a academia de ginástica era um ambiente onde predominavam os adultos. Agora já podemos dizer que aqui também é lugar para crianças e adolescentes. O diferencial nesta academia é que as crianças fazem exercício com supervisão. Ao contrário das brincadeiras livres, na prática de atividade direcionada para o treino, o risco de lesão é menor do que em momentos de recreação, já que os professores estão atentos a cada movimento dos alunos. Para Kelly, mãe do Matheus, a consciência de que tem que cuidar do próprio corpo aprendida aqui será fundamental na vida do filho. Eu sou uma fã da atividade física, né? Eu acho que a gente tem que fazer atividade física desde pequeno para você acostumar o corpo, ter prazer com isso e não ter um bloqueio no futuro de entrar numa academia e se apavorar. Se engana quem pensa que é sempre fácil manter as crianças interessadas no treino. Este professor explica a importância de se fazer o necessário para o corpo, mesmo que nem sempre isso seja prazeroso. Toda vez que ela sente dor, ela vai querer parar, ou que ela se sente cansado. Então assim, você tem essa relação que a dor ela vai estar influenciando o prazer delas. Então, dependendo do nível disso, a criança ela não vai querer participar. Não vai querer participar ou ela desanima mais fácil. Então, assim, ela quer sempre o prazer. E nem sempre você consegue dar todo o prazer que ela quer com a atividade naquele momento. Os resultados para quem aderiu à ideia são bons. Além de cuidar bem do corpo, Maiara conseguiu na academia algo ainda mais importante: novas amizades. Fiz muitas amizades. Eu sou uma pessoa bem difícil para fazer amizade, mas aqui eu fiz muitas. Tô levando essas amizades sim para fora da academia. Saímos daqui às vezes para pegar um lanchinho no shopping. É muito divertido. É uma alternativa, Larissa? Com certeza, Aline. Isso não é só dessa realidade, então várias academias já estão pensando nisso. E é uma forma dos pais se sentirem mais protegidos em deixar as crianças fazerem atividade. O que não pode é impedir que faça. Meios tem de vários. O que o pessoal tem trabalhado bastante é com atividades que sejam diferentes. Não só a questão de você correr ou de você caminhar, porque muitas vezes para as crianças não é atrativo. Se para a gente adulto, muitas vezes, nem todo mundo gosta de correr, nem todo mundo gosta de caminhar, mas existe sempre uma atividade que vai lhe trazer mais prazer e se você tem prazer com a atividade, você consegue mantê-la por mais tempo. Então é isso que acontece e com a criança não vai ser diferente. Você dá essa oportunidade de fazer numa academia, trabalhar também com a musculação, com outros tipos de exercícios, não só... A primeira coisa que você faz quando você chega na academia, pode ser criança, pode ser adulto, você precisa correr, eu preciso emagrecer, você precisa correr. E nem todo mundo gosta de correr. Então, se você dá a oportunidade de fazer outro tipo de atividade, você consegue fazer com que essa criança faça. E outra, acredito que foi o que vocês...
você viu na tua tese, na tua dissertação, os pais precisam estar junto também. Então não dá para achar que a criança vai correr sozinha se o pai não engajar junto. Para continuar, a família tem que se envolver, seja na alimentação ou seja no exercício físico. Criança é o molde dos seus pais. A maior parte, quando você vai ver a criança, se você olhar para os pais, eles são praticamente o espelho deles. Então, se o pai não se envolver na atividade física, sai com ela também. Eu vi um artigo esses tempos que ele falou que a diferença do caminhar para a escola. Muitas crianças não vão a pé para a escola, vão de carro, vão de ônibus, e eles estudaram e viram que as crianças que iam a pé para a escola tinham menos chances de ter fatores de risco. Então, o peso era menor, a circunferência era menor. Então, são pequenos gestos que vão modificando. Não tem o dinheiro para ir para a academia? Vai a pé para a escola. Economiza com o ônibus, põe numa escola mais perto. Então, tem coisas que você pode estar fazendo isso. E vai junto, tá? Não ache que ele sozinho vai fazer isso. Você tem que dar o ponto. Comece você e seu filho vai seguir atrás. Então, é isso que a gente trabalha bastante com essa relação. E para finalizar, Ana, eu queria que você me contasse de que maneira que você acha que o teu estudo, que a tua dissertação de mestrado vai ajudar na solução desse problema, que não é fácil, mas existe uma luz no fim do túnel? Sim, sempre existe. Eu acho que o meu trabalho todo aponta assim, os pais precisam de orientação. Nós trabalhamos até como uma das estratégias para aplicar na prática, fazer grupo de pais, onde eles possam ter acesso a profissionais, seja da área de educação física, de nutrição, a psicólogos, a médicos, a toda uma gama que possa orientar esses pais para que eles consigam conduzir aí os seus filhos de uma forma bem mais saudável, o seu desenvolvimento. Bom, professora Larissa, Ana Paula, eu agradeço muito a participação de vocês na Em Tese de hoje. Obrigada. A gente fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site, que aparece aí na sua tela. A sua participação é muito importante para nós. Mande suas sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês. Até lá!